Amém? Estou de volta. Sou seu irmão Van. E estamos aqui para dar continuidade a esse estudo que tem abençoado vidas. Parabéns a você do canal Iluminados pela Graça, a você meu irmão, minha irmã, ao irmão Dácio aqui de Cabedelo, agora povo de Cabedelo, irmão Dácio, esposa Lourdinha e sua família, irmão Antônio Florencio e sua família, irmão General, a esposa, a doutora, parabéns pela força e cada vez mais estamos juntos, crescendo na graça e no conhecimento do Evangelho da graça de Cristo Jesus, que está sendo despertado em nós as maravilhas do reino eterno de Cristo Jesus. Ao irmão Edson Lopes, né, a irmã Lenilda, né, a minha irmã aqui agora do outro lado, aqui Costinha, da ilha de Costinha. Você do sul, do sudeste precisa conhecer esta ilha, Costinha, Lucena, Fagundes, minha irmã que mora lá, a irmã Eliane, a minha irmã do coração, minhas irmãs Eliane, Edilene, Elizabeth, porque se eu disser uma e não citar a outra, é briga, meu irmão. Mas calma. Então a minha irmã Eliane, porque ela não perde um estudo sobre escatologia bíblica, ela não perde, aliás, escatologia bíblica, mas consumada, né? Então, irmã Eliane, irmão Daniel, irmão Beto, meu primo Beto, Denise, né? O povo ali do outro lado, ali de Costinha. Aí descendo para cá, tem mais meu irmão Erison, né? O irmão Erison, a sua esposa, a irmã Tássia, e todos os demais irmãos e irmãs. A minha irmã Janine, irmã Janine, força, Jesus é tua vitória, tua saúde, força minha irmã, Deus é contigo irmã Janine, a mãe, irmã Janaína, o irmão amado, meu querido irmão Nilton, um abração gostoso, irmão Nilton, para a glória de Deus. Então, o profeta Reginaldo, irmã Lourdes, seus filhos, né? Irmão João, irmão Renatinho, que bênção, uma família abençoada, uma família, né, que provou do Evangelho da Graça e hoje não larga mais, não tem quem largue não, depois que você conhece o caminho da graça, o caminho de morte que é a lei, né, que são as ordenanças da lei, fica no esquecimento, meu irmão. Deus faz você esquecer e você abraça o Evangelho da graça de Cristo Jesus, segue em frente praticando as boas obras do reino de Cristo Jesus para a glória de Deus. Todos os demais irmãos, né, do canal, a irmã Cecília, eita, não posso esquecer, a minha irmã Cecília, meu irmão Edmilson é o meu irmão mais velho, né, o homem Edmilson. Irmã Cecília, irmã Edmilson, um forte abraço, a paz de Cristo na alma de vocês, né? Aí agora tá bom, vamos dar continuidade, o tempo é ouro. Vamos correr aqui nessa escatologia consumada para a glória de Cristo Jesus. E todos os demais irmãos, né, para concluir, para fechar, do canal, né, você que está fazendo este canal crescer aos 381, o meu abraço forte, a minha alegria seja contagiada entre todos os irmãos do canal Iluminados pela Graça, dos 4 cantos do país. Amém? Vamos lá que o assunto é bom. É ou não é? É bom demais. Vamos lá. Então, quando se fala de últimos dias, você não pode esquecer desses 2 textozinhos aqui. Ó. Isto é importante. Quando você está se tratando dos últimos dias, você percebe que os autores aqui, Paulo, certo? Do ano 56, por aí, 55, 54, Paulo aqui, ele passa para a sua igreja, para os seus irmãos, para que eles pudessem entender e já passarem a viver os últimos dias daquele aion, daquela dispensação do regime de lei, certo? Os últimos dias daquele mundo velho, do velho Israel que estava se acabando, findando
no ano 70, que findou no ano 70. Então, Paulo diz aqui a 1 Coríntios, a esses irmãos aqui, preste atenção, doutor da lei, Paulo está falando à igreja de Corinto. Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto do primeiro século. Doutor, o senhor sabe disso. Paulo não escreveu para mim, Paulo não escreveu para o Senhor, Paulo não escreveu para a religião evangélica, Paulo não deixou nenhuma saudação aos irmãos adventistas, Paulo não deixou nenhum alô aos irmãos testemunhas de Jeová. Se tiver, por favor, me mostre aqui, escreve aí, aqui Paulo escreveu para nós. Leia comigo, por favor. Anos 50 e pouco, do primeiro século, da primeira era cristã. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós. Olha só, nós, olha a ligação. Primeiro, contemporâneo de Paulo, que vivemos. Quem estava vivendo os últimos dias? Eles, Paulo e a igreja, que vivemos nos últimos tempos, ou no fim dos tempos, ou nos últimos dias, certo? Então, este aqui é um clássico. Este versículo é uma criptonita. Este versículo é um freio, né, na religião, nos doutores de anéis, fazedores de livros, né, nos doutores que se deleitam em dizer aquilo que a Bíblia não diz, de dizer uma coisa e a Bíblia diz outra. Não se encaixam. A escatologia do futuro é vergonhosa, enganosa, ela vem toda adulterada. É igual a gasolina adulterada. Quando você bota uma gasolina boa, seu carro anda que vai-se embora até a última gota. Mas quando você bota uma gasolina adulterada, que é a escatologia consumada toda adulterada, que é a escatologia do futuro, toda adulterada, o carro fica borbulhando. É a mesma coisa da escatologia do futuro. Ela bate aqui, mas não bate ali, né? Esclarece aqui, complica ali. Não. A escatologia consumada, ela tem uma linha só. Ela vem lá do Antigo, lá de Gênesis, quando chega em Apocalipse, que foi escrito no ano 69, no início do ano 70, 68 ao ano 70, você percebe, né, que eles estavam vivendo a grande tribulação. Eles e não nós. Bom, mas vamos para cá. Então vamos começar aqui. Vamos ver, certo? Os últimos dias que eles estavam vivendo. Vamos voltar lá para Atos, capítulo 2, versículo 17. No vídeo passado a gente já leu o contexto. Agora vamos ler só o versículo para a gente ganhar um tempinho aqui. Essas coisas que aconteceram a eles, Atos, capítulo 2, 17. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoas, seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então, nos últimos dias, isso aqui é que nos interessa, nos últimos dias. Quando se fala de últimos dias, certo? Então, os últimos dias, vamos para cá, últimos dias. Há evidências claras, de que o livro de Atos foi escrito antes da queda do templo. Meu irmão, olha que coisa absurda. Para eles não concordarem que esses últimos dias terminou em 70, eles adulteram tudo. Fazem de tudo. Até mesmo adultera a data do livro de Atos. Diz que Atos foi escrito entre o ano 70 ao ano 90. Irmão, isto chama-se apelação, aberração, adulteração de data. É crime você fazer isso. É um crime adulterar. Sim ou não? Adulterar documento. É a coisa que adulterar um documento. Você está adulterando um documento, meu irmão. Dizendo que Atos foi escrito depois do ano 70. Não. Repito, há evidências claras de que o livro de Atos foi escrito antes da queda do templo.
Se você ler Atos, você vai ver que eles falam, eles entram no templo, eles fazem voto dentro do templo. Como é que vai escrever, dizer que Atos foi escrito depois de 70, se o templo estava de pé? A mesma coisa o Apocalipse. Quando João escreveu o Apocalipse, o templo, meu irmão e minha irmã, doutor, o templo estava de pé. Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 1 e 2. Você percebe isso? O templo estava de pé. Assim também, quando Atos foi escrito, o templo estava de pé. Então, se o templo estava de pé, alguns teólogos honestos, né? Alguns teólogos que não omitem a verdade e não têm medo da verdade, afirmam que Atos foi escrito entre os anos 62 e 65 do primeiro século. Então, Atos foi escrito aproximadamente entre os anos 62 e 65. Beleza? Perdão. Atos foi escrito no ano 65 a 68. Quem foi escrito no ano 62 a 65 do primeiro século foi Hebreus. Vamos ver já Hebreus. Então, Atos, ano 65 a 62. Por quê? Porque o templo ainda estava de pé. Quando você lê Atos, você percebe tudo isso. Eles faziam votos, eles ainda guardavam a lei, eles brigavam pela lei, como brigam por hoje, né? Os religiosos brigam pela lei hoje, querem se sacrificar, querem se matar, querem se sufocar, querem morrer, querem dar o dízimo que não sabe que dízimo dar dinheiro enganados, né? Então continue assim, mas quando você for liberto, você vai dizer, meu Deus, como eu fui enganado e não sabia. Um dia eu fui também. Então, Atos dos Apóstolos foi escrito no ano 65 a 68 do primeiro século. Agora veja Hebreus. Então, Atos diz, últimos dias deles, dos judeus, daquela era. Guarde isto e não tenha receio, medo nenhum de afirmar uma verdade que está na Bíblia. Vergonha faz dizer aquilo que o texto não diz. Que nos dias de hoje, nós estamos nos últimos dias. Isso é vergonhoso. Presta atenção aqui agora, igreja. Hebreus, vamos lá para Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1. Por muito tempo Deus falou várias vezes de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Deus tinha falado no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, na antiga aliança, na antiga dispensação, por muito tempo, de várias vezes, de diversas maneiras, nossos antepassados, por meio dos profetas. Dois. Se eu fosse carioca, né, se eu tivesse nascido no Rio, vivendo lá, era dois, né? Mas eu, paraibano, nordestino, 2. Amém, irmão? Carioca do Rio, Deus abençoe grandemente. E agora, olha o que é que Paulo diz a Hebreus. E agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio dele quem criou o universo. E nesses últimos dias, últimos dias de quê? De um aion, de uma era, de uma dispensação. Qual? A antiga. Beleza? Agora, Hebreus foi escrito no ano 62 a 65 do primeiro século. Veja que tudo vai se encaixando para o ano 70. Deixa eu tomar minha água aqui de cabedelo. Eita, que água abençoada. Pense numa água abençoada, é água de cabedelo. Eu já disse a você no vídeo passado. Se você já veio aqui em Cabedelo um dia, qualquer ano passado, e tomou desta água, chamada água da cajepa, nunca mais você esquece, você vai voltar para beber de novo. É uma tradição aqui de Cabedelo. Não sei se isso é verdade. Amém? Mas eu acredito que a sua água também é boa.
Vamos lá. Essa aqui é primeira, melhor do que água daqueles barrilzinhos assim, né? Água mineral. A gente bota naquele filtrozinho de barro, ó, primeira. Aí vai lá e aí você dorme tranquilo. Bom, então, Hebreus foi escrito no ano 60, aproximadamente no ano 62 ao ano 65 do primeiro século. Agora vamos para Tiago. Tiago, então você viu aqui Hebreus, ele diz, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho. Eu pergunto, você que é religioso, qualquer religião aí, evangélica, testemunho de Jeová, adventista, você estava vivendo o período dos anos 62 a 65, você estava no primeiro século, porque quando Paulo escreve, ele diz, e agora, nesses últimos dias, ele nos falou. Paulo disse que falou a ele e os seus irmãos que estavam no ano 65. Você estava lá, vivendo esses últimos dias, para dizer, estavam nos últimos dias? Não estava. Então, não fale aquilo que você não tem conhecimento. Tiago, capítulo 5. Vamos aqui para Tiago, capítulo de número 5. E eu tenho aqui no Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 1, certo? Eu tenho algumas perguntinhas básicas para fazer a você, doutor da lei, e aos religiosos, evangélicos, testemunho de Jeová e o adventismo do sétimo dia. A você também que é do catolicismo romano. Algumas perguntinhas muito básicas. Primeiro, versículo 1, vamos ler. Prestem atenção, vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia, por causa das desgraças que os esperam. Primeira perguntinha básica. Tiago se refere aos ricos da nossa época, do século 21, ou Tiago está se referindo aos seus irmãos do século I? É a primeira perguntinha básica que eu faço a você. A você que está me assistindo pela primeira vez. A você que se diz, eu sou evangélico. Não passa de ser um religioso, porque dá o dízimo, porque faz voto, porque se batiza nas águas. É um religioso. Não garante a sua salvação para lugar nenhum. Se você diz, eu sou evangélico, eu sou das testemunhas de Jeová, grande coisa. Não, eu sou adventista do sétimo dia porque eu guardo o sábado. Não vai te salvar porque tu guarda o sábado, não. Se você não for transformado pelo evangelho da graça de Cristo, se você não receber uma metanoia, uma mudança de pensamento, deixar de pensar como um judeu e passar a pensar como um cristão, e viver o evangelho da graça e ser batizado com o Espírito Santo e não ser molhado nas águas, a parte do corpo, não vai passar de estar sentado, vai morrer e vai ficar sentadinho no banco da igreja, vai ser lançado lá debaixo de 7 palmos e ali mesmo tu fica, não sobe não, sobe não. Então, perguntinha básica aqui, Tiago se refere aos ricos de nossa época. Tiago está se referindo a você, religioso, a você, evangélico, aos pastores. Tiago está se referindo aos pastores desta época. Isto é verdade. Vamos ver. Prestem atenção. Vocês que são ricos, aos ricos dos dias de hoje, Tiago está pedindo que você preste atenção. Tiago está falando com você rico. Você que é rico. É ou não é? Sim, claro. Algumas colocações, alguns pronomes que você diz, quando Paulo diz assim, nós esperamos, né? Então, a você, é porque o meu telefone está tocando aqui, mas acredito que vai ficar agora, vai ficar tranquilo. Eu esqueci de desligar ali o geral dele. Mas vamos lá. Espero que não toque mais. Então, a você que é rico, religioso, Tiago tem uma mensagem para você. Olha, preste atenção, vocês que são ricos. Correto? Você que é rico.
Está dentro da religião evangélica. Cuidado, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Ó, você que é rico, Tiago diz que quem espera você lá no futuro é a desgraça. Você vai tomar por esse texto aqui, Tiago está falando com os ricos dos dias de hoje, ou Tiago está falando com os ricos do primeiro século, da igreja dele, dos judeus, que Tiago está escrevendo para os judeus? Essa é a primeira perguntinha. Quer que eu lembre? Tiago está falando para os ricos do século 21 ou para os ricos do primeiro século? Bom, versículo 2, aí ele diz: sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. 3. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne com fogo. A que fogo Tiago está se referindo? Ao fogo do Espírito? Ou ao fogo, como diz os religiosos, né? A escatologia do futuro, ao fogo que vai queimar tudo? Será que Tiago está se referindo a este fogo? Ou Tiago está se referindo ao fogo que de Jerusalém, de Israel, que Tito, general, tocou e acabou com tudo? E foram mais de 1.200.000 judeus mortos por este fogo aqui. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Tiago está falando com eles, para eles, ou conosco do século 21? Este fogo aqui é para o século 21, para nós os religiosos, vocês religiosos, ou para os últimos dias dos judeus daquele aion, daquela era, certo? Presta atenção aqui. Versículo 4, entendeu aqui? Olha os últimos dias, Tiago apareceu aqui, os últimos dias para Tiago. Veja que os discípulos estavam firmados que não passará esta geração até que todas as coisas, todas as profecias, todo o sermão profético de Jesus, até a segunda vinda do Filho do Homem em juízo. Enquanto isto não acontecer, aquela geração não passaria. E bate certinho com a queda do templo no ano 70. Últimos dias para eles, Tiago. Versículo 4. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiraram, de modo que fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita e os seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Agora o versículo 5. Vocês levaram uma vida de luxo na terra, satisfazendo os seus desejos e engordando a si mesmo para o dia do abate. Dia do abate. Dia do juízo. Foi quando? A queda do templo? 70. A grande tribulação? Em 70. Tiago disse que isso aqui aguardava eles. Eles estavam indo, né, naquela direção. Ou seja, nos últimos dias. Agora, quando, versículo 7, 8 e 9. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam paciente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Preste atenção aqui agora. Vamos ao outro, depois a gente volta para o 7. 8. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor será no ano 3000. 9. Não? Eu me enganei? Falei alguma coisa errada? Falei o que não era para ter falado? Então vou ler de novo. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima.
próxima para eles. Próxima para eles. Tiago não mentiu. Isto aqui não é uma adulteração. Consta nas cópias dos originais gregos, tá? Próxima. E o 9, irmãos, não se queixem uns com os outros, para que não sejam julgados, pois, vejam, o juiz está à porta. O juiz, Jesus, está à porta. Se eu ler isso nos dias de hoje, eu vou dizer que o juiz está às portas. Mas se eu ler dessa forma que está aqui, eu estou atropelando o tempo de Tiago. Eu estou tomando o lugar de Tiago. Eu estou dizendo que eu estou tirando Tiago e coloco assim: Irmão Van, capítulo 5, versículo 9, do século 21, do ano 2000. Aí eu posso dizer, irmãos evangélicos, irmãos testemunhas de Jeová, irmãos adventistas, irmãos católicos, não se queixem uns com os outros, parem de brigar pelo dízimo, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está às portas. Aí sim, eu estou concordando com o tempo, o contexto, né? A minha vida está presente aqui, quem está escrevendo sou eu. Estou colocando os verbos tudo atualizado, tudo nos tempos de hoje, certo? E dizendo que o juiz, que Jesus, está às portas. Beleza. Agora, não é assim. Não foi assim. Não podemos dizer isso, fazer isto. Não. Versículo 7. Vamos voltar lá para o 7 agora. Vamos voltar para o 7. Por isso, irmãos, a quem Tiago chamou de irmãos, a briga é grande. Quem quer ser mais santo é uma religião querendo ser mais santa do que a outra. Sim ou não? Sim. Mas a quem Tiago, do primeiro século, chamou de irmãos? Quem? Me diga aí, eu vou ficar aqui esperando. A quem Tiago chamou de irmãos? A igreja do primeiro século. Beleza? A igreja do primeiro século. Agora, por isso, irmãos, aqui, seus contemporâneos, sejam pacientes enquanto esperam. Quem Tiago mandou esperar a volta do Senhor, a segunda volta? Quem? Os irmãos do primeiro século. Está entendendo agora? Tiago estava... É porque eu não estou lembrando aqui, Tiago foi escrito no ano... Tiago foi uma das primeiras cartas, deixa eu achar aqui, Tiago, ele foi uma das primeiras cartas escritas, se eu não me engano, foi Tiago, ano 45, né? Tiago, eu sei que você está dizendo aí, foi logo no começo, né? Das escritas, quando apareceu as primeiras cartas. Então, Tiago foi escrito mais ou menos no ano 45, anos 50, por aí. Então Tiago se refere a este público, a esta igreja, a estes irmãos contemporâneos, ou seja, os judeus. Tiago estava escrevendo para os judeus, daquela região. Hoje, na região da Ásia, né, da Turquia, da Ásia Menor, Tiago estava escrevendo para ele, daquele tempo do ano 45, do ano 50, do primeiro século. Por isso, irmãos, Tiago, irmãos deles, sejam pacientes enquanto esperam. Quem que Tiago mandou ser pacientes? Eles, seus irmãos contemporâneos, do primeiro século. Enquanto esperam, a quem Tiago disse que eles deveriam esperar a volta do Senhor? Eles, do primeiro século. Não tem nada a ver conosco. Não tem uma palavra para a igreja dos dias atuais. Não tem. Não tem como você adulterar o tempo, a escrita, o autor, a intenção, né? O endereço desta carta foi para eles do primeiro século, do ano 45, 50. Presta atenção, igreja. Cuidado com as mentiras religiosas. É enganosa, é fatal. Então ele diz,
esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientes as chuvas do outono e, né, com grande expectativa, o amadurecimento da sua preciosa colheita. 8. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Meu irmão, senhores pastores, eu faço um apelo a vocês. Vocês que conhecem o grego, os teólogos, né? Os doutores da lei, aos professores, aí eu conheço um mói de professores, um bocado de professores eu conheço aí no YouTube, pessoalmente não, nunca vi, nunca falei pessoalmente, mas no YouTube, assisto vocês que conhecem do grego, quando vocês forem falar sobre isto aqui, está próximo, a vinda do Senhor está próximo, fale para os seus alunos, fale para os seus seguidores, fale para aqueles que estão inscritos no seu canal, fale para o público da sua denominação ou no seu templo, na reunião dos templos lá. Diga que o que significa próximo aqui para este ano. Pergunta aqui, se próximo para 70 ou próximo para 2021? Para o século 21. Para o século 21. Pergunta aí. Ajuda aí, doutor da lei. O senhor sabe disso. Ele diz, sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próximo para eles, para o ano 70. E o 9, irmãos, Tiago se refere a esses irmãos aqui. Não se queixem uns com os outros, para que não sejam julgados, pois, vejam, o juiz está, mais uma vez, doutor de grego, professor de grego, ensine e façam um vídeo, né? E coloquem aqui, ó. Eu vou fazer questão de assistir, dou mais o like, mas se inscreva no seu canal. O juiz está à porta. Quando fala próximo, perto, está às portas, façam aí. E eu vou aplaudir você. Agora, fala a verdade. Fale a verdade. Então, Tiago estava se referindo ao seu público, aos seus irmãos judeus contemporâneos, irmãos que não se queixem uns com os outros, para que não sejam julgados, pois, vejam, o juiz está às portas. Então, quando Tiago usou a palavra irmãos aqui, adelphoi, no grego, ele estava se referindo aos irmãos do século 21, a nós, ou se referiu aos irmãos do século 1? Você me responda aí, tá bom? Me responda aí. Vamos lá. Vamos aqui agora. Esses últimos dias, do versículo 3, aqui ó, versículo 3, seu ouro e sua prata estão corroídos, a mesma riqueza aqui, vocês acumularam, testemunhará, vocês acumularam. De que vocês acumularam? Testemunhará contra vocês nos últimos dias. Esses últimos dias aqui, deste versículo 3, Tiago estava pensando em nós, nos últimos dias, em nós. Tiago estava pensando, escrevendo, o Adventismo do sétimo dia, a igreja adventista dos últimos dias, a igreja evangélica dos últimos dias, né? A igreja testemunha de Jeová, que está aí nos últimos dias do século 21. Tiago, quando escreveu isso aqui, estava pensando na igreja, na nossa época, na igreja do século 21, ou Tiago estava alertando os ricos do primeiro século? Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne com fogo. Tiago estava falando com os ricos das testemunhas de Jeová. Tiago estava falando com os ricos da religião evangélica. Tiago estava falando com os ricos da Adventista do sétimo dia. Ou Tiago estava falando com os ricos do primeiro século? Escreva aqui embaixo, por favor, doutor. Agora, lembrando,
Tiago foi um dos primeiros livros do Novo Testamento. Tiago foi um dos primeiros a escrever esta carta, este livro no Novo Testamento. Escrito por volta 40, aqui ó, Tiago, estava no ano 40, 45 do primeiro século, quando escreveu para esses irmãos, para os seus contemporâneos, para os ricos da sua época, ano 45, ano 40 do primeiro século. Beleza? Entendeu aqui? Quando o Tiago escreve os últimos dias, ano 40, 45, ele fala com esses ricos daqui, contemporâneo dele, os judeus que eram ricos. Tiago disse, olha, vocês tudo caminhando para o fogo, com as suas riquezas e tudo mergulhado no fogo, que se referindo ao Jerusalém e a Israel, quando alastrou aquelas labaredas, quando tomou conta, né, Israel ali, o tempo acabou com tudo. Então Tiago está se referindo a esses irmãos do ano 40, 45. Agora, do primeiro século, Judas, versículo 18, vamos para Judas. Judas só tem um capítulo, e vamos para o versículo de número 18. Judas 18, que diz: eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Salve os irmãos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, estamos nos últimos dias. Olha o que disse o nosso apóstolo Judas. Judas disse que eles lhes disseram que nos últimos dias que nós estamos vivendo, os últimos acontecimentos na vida iminente de Jesus, haveria zombadores cujo propósito da vida é satisfazer seus desejos perversos. Estamos cheios de zombadores, gente perversa no mundo todo. Não, doutor. Pastor, refaça esta pregação. O senhor tem que refazer. Agora, eu vou ensinar o senhor. Preste atenção aqui, pastor, doutor da lei. Judas, quando ele diz, os escarnecedores do último tempo, ou esratu, tu cronu, escarnecedores dos últimos tempos, dos últimos tempos. Agora, fim dos tempos, ali também pode ser fim dos tempos. Judas estava se referindo a nós. Mais uma perguntinha básica, a pergunta é essa, vou dizer já o ano de Judas. Judas estava se referindo a nós do primeiro século. Aí ele estava dizendo que esses escarnecedores aqui, zombadores, ele estava dizendo que era nós, os irmãos do século 21, certo? Ou a seus contemporâneos do primeiro século. É isso que nós temos que ver, meu irmão. É isso que faz a diferença da escatologia do futuro ou da escatologia consumada. Se eu for ler isso aqui para a escatologia do futuro, eu vou lançar tudo isso que já aconteceu para o futuro. Eu vou ter que tomar o lugar de Judas. Eu vou dizer que isso aqui não é, vou apagar o ano que Judas escreveu, 64, 66. Certo? Então, Judas foi escrito no ano 64 a 66, quando ele disse essas palavrinhas aqui, olha. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Então, porque hoje tem muitos zombadores, porque hoje tem muitos desejos perversos, tem muitos ímpios. Só por causa disso eu vou adulterar o tempo. Vou tirar do ano 66 e vou trazer para o ano 2023. Lindo essa pregação. Não, doutor, não faça isso, doutor. Não use dessa ferramenta, desse argumento fraco e pobre
Não adultere o tempo, doutor. Não, 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 não. Assim não. Todas estas Judas estava se referindo ao seu público do ano 64 a 66. Judas estava dizendo que nos últimos dias do ano, olha só, nos últimos dias, nos últimos tempos, aqui, que ele estava batendo para o ano 70, que foi escrito no primeiro século, antes do ano 70, Judas, quando escreve, Judas está escrevendo no ano 64 ou 66, certo? Então, Judas estava se referindo a esses irmãos, que no tempo de Judas já havia zombadores, seus desejos perversos, tudo isso já havia no tempo de Judas, no tempo de Pedro, no tempo de Paulo, no tempo de Jesus, matadores, criminosos, mataram Jesus, mataram os apóstolos, entenderam? E Judas já está bem pertinho do ano 70, por isso que ele diz, os últimos tempos, minutos, nas últimas horas, nos últimos dias, ok? Então, repito, Judas se refere a nós do século 21 ou Judas se refere a eles do século 66 do primeiro século? A nós ou a eles? Agora, veja aqui o versículo 3 de Lucas. O que é que diz o versículo 3? Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Então veja que Judas se referindo a este público, sobre a fé, sobre a graça, né? Quando ele chama de amados, ele não está se referindo aos amados do século, está se referindo aos seus irmãos, seus contemporâneos, certo? Então, quando ele diz aqui, ó, amados, nós ou eles? Eles, do primeiro século. Então, próximo, eu vou trazer para você agora, 1 Pedro. Aí em Pedro você vai ter uma revelação para quem Pedro escreveu, para quem Tiago escreveu. Por isso quando você vê a carta de Tiago, você percebe que ela é diferente das cartas de Paulo. As cartas de Pedro, ela é diferenciada das cartas de Paulo. Por quê? Existe um porquê aí. Qual foi o público de Pedro? Qual foi o público de Tiago? Tudo isto escrito no primeiro século, antes do ano 70. Por quê? Porque eles estavam vivendo isto aqui, ó. Eles estavam vivendo isso aqui, ó. Os últimos tempos ou os últimos dias. Beleza? Tranquilo? Então você está aprendendo que a escatologia é consumada. É bíblica e é consumada, certo? Não restou nada para os nossos dias, para o século 21. Tudo foi concluído no ano 70 do primeiro século. Beleza? Tranquilidade? Se inscreva aí no canal, dá mais uma força aí no canal e compartilha, comenta aí à vontade, concorda, não discorda, dentro do campo da teologia, tranquilidade, e da escatologia. Mas se você concorda, você pega esse vídeo e manda aí nas tuas redes sociais e Deus fará a obra. Então, meus parabéns a você do canal. Próximo vídeo, por que Pedro, qual foi o público de Pedro? Você não sabe? Vai saber. Pedro escreveu para nós ou para um próximo vídeo. Tiago escreveu para nós ou Tiago escreveu para o seu público gentil? Você vai saber no próximo estudo. Deus te abençoe grandemente. Fica na paz de Cristo Jesus. Jesus, o Filho do Homem, veio aqui, ó, nesses últimos tempos, que findou no ano 70. A escatologia, ela é consumada. Graça
e paz de Cristo Jesus.